Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 7. Uno, Heliópolis. Território egípcio. Você poderia pensar que os principais deuses de seus mundos seriam totalmente arrogantes, todo-poderosos e cheios de si. A verdade é que você não estaria muito errado. Os deuses foram criados para fazer o que os mortais não podiam, e isso encheu muitos de arrogância. Bem, Ra era tudo menos isso. Naruto a princípio não entendeu como alguém do calibre de Ra, que era justo e equitativo, ao mesmo tempo raivoso e vingativo, e ao mesmo tempo protetor e misericordioso, poderia ser assim. Ele próprio foi alguém que inicialmente ficou com raiva muito rapidamente, e isso durou vários séculos, até que ele aprendeu a concentrar sua raiva em ter relacionamentos. Saindo de seus pensamentos, Naruto olhou para o castelo do deus egípcio em silêncio. Do lado de fora havia empregadas domésticas, que usavam roupas típicas destas terras e épocas. Bem-vindo, Senhor Naruto. Lorde Região Autônomo espera por você lá dentro. O loiro se virou, vendo suas esposas atrás dele. Eles assentiram e o observaram subir as escadas em silêncio. As criadas os observaram avançar e os deixaram, notando o olhar profundo de Afrodite e Tisífone sobre eles. Eles os assustaram. As portas do castelo se abriram lentamente. Naruto passou em silêncio, vendo uma mesa longa e elegante coberta por uma toalha do melhor material. Toda a sala foi decorada com jarros, pedras com palavras esculpidas, estátuas, entre outras coisas. Havia um ar de elegância e poder no lugar. Os passos suaves, mas firmes ressoaram nos ouvidos de Naruto, e ele se virou para ver Ra caminhando em sua direção com uma expressão serena, tendo ao seu lado sua atual esposa, Ator, deusa do amor, da felicidade, entre outras. Naruto e Ra deram um passo à frente e apertaram as mãos vigorosamente, com Naruto dando um tapinha no ombro direito de Ra em saudação. Bem-vindo ao meu palácio, Naruto. O loiro assentiu, analisando rapidamente a aparência dos dois. Ra não tinha seu habitual rosto de animal, e desta vez ele tinha um rosto humanoide, mas mantendo os olhos como os de um predador. Ator tinha a aparência que foi descrita, uma mulher atraente com chifres na cabeça. Afrodite. Ator. As duas deusas pularam e se abraçaram com força, apertando o peito entre si no meio do abraço. Hera, Hestia e Tisífone soaram ao ver Afrodite feliz por cruzar o caminho de seu companheiro do domínio. Eles não a julgaram e os deixaram falar. Naruto e Ra os observaram em silêncio. O deus do sol e do céu virou-se e apontou para a mesa com a mão. Um minuto depois, todos se sentaram enquanto algumas empregadas chegavam e começavam a servir algo para beber. Naruto e Ra, que estavam de frente um para o outro, se entreolharam em silêncio. Quero que conversemos sobre a outra coisa agora, se possível. Não é algo que possa ser adiado por muito tempo. Naruto ergueu uma sobrancelha. As mulheres ao seu lado ficaram em silêncio, assim como o ator, que também assumiu uma postura mais firme. Eu ouço você. Ra respirou profundamente. Ele exalou e falou lentamente. Depois do que aconteceu com Isis, Osíris ficou estranho. Depois que Anubis viajou para o seu panteão e fez amizade com Hades, tudo ficou ainda pior, quando Sete se juntou. Naruto franziu a testa ligeiramente. Ra continuou falando, notando a expressão do outro rei à sua frente. Sekhmet, Thoth e Maat descobriram algo que vem do lado chetoísta. O grupo grego tinha expressões confusas. Naruto olhou para Ra estranhamente. Amaterasu não permitiria algo como uma guerra. Eles são muito pacifistas, não importa o quão forte sejam, porque não é ela, nem alguém do próprio Takamagahara. Izanagi fica fora de seus negócios e tudo indica que Izanami está envolvido. Os olhos azuis de Naruto brilharam com faíscas. Ele apertou as mãos levemente, tendo que respirar fundo para não ficar tenso de aborrecimento. Ra e Ator olharam para ele com leve compreensão. Ra era o deus mais forte do panteão neste momento, mas os antigos são outra coisa. O primordial mais fraco era superior ao deus mais forte. Essa garota é louca, acho que todos nós sabemos disso aqui. Ator murmurou sombriamente, contendo seu lado sombrio que queria sair. Afrodite manteve uma expressão severa e preocupada, assim como Hestia e Hera, já que Tisífone estava com os olhos fechados, não querendo se preocupar muito. Ainda mais com a mão de Naruto em sua barriga, acariciando seu abdômen saliente. Sim, mas, recrutar Osíris e Sete. É estranho, o que você acha, Anubis? Se você me permitir, quase todos se viraram quando ouviram a voz calma do deus com cabeça de chacal entrar lentamente na sala, exceto Naruto e Ra, que já haviam percebido isso há um tempo atrás. Anubis estava ao lado de Ra, que assentiu lentamente em saudação. Naruto e Anubis se entreolharam em silêncio, enquanto o deus que agora mais uma vez dominava o submundo egípcio falava.
Ereshkigal, ela e Shinigami me alertaram que Izanami está procurando pelos deuses do submundo, pelos mortos e coisas semelhantes. Ele matou Nergal há alguns séculos, mas Ereshkigal permaneceu escondido. E os Indus? A maior preocupação entre todos os panteões, para Naruto, eram os Indus. Ainda não entendi como Shiva ainda não era considerado um primordial com o poder que possui. Yama e Varai a expulsaram. Dizem que Shiva iria intervir, mas acho que ele só queria lutar. Houve um momento de silêncio, enquanto Naruto e Ra pensavam profundamente. O resto permaneceu em silêncio, deixando as duas mentes ágeis e aceleradas dos líderes pensarem. Naruto e Ra se levantaram e se entreolharam. Eu quero uma aliança. Alguns dias depois, em algum lugar do deserto, dentro de um castelo feito de materiais preciosos, com acabamento egípcio que o tornava digno da realeza, Naruto estava deitado em sua cama, com Afrodite, Hera e Hestia mimando-o. Tizipone estava dormindo em seu peito, mas isso não prejudicou o conforto de Naruto. A deusa do amor lhe deu uma uva, que Naruto comeu lentamente, suspirando de satisfação tanto pelo sabor quanto pelas carícias e carinho de suas esposas. Um detalhe é que os quatro estavam seminos, assim como ele, que só usava uma toga da cintura aos joelhos. Poderia haver problemas, mas ele confiava que seus irmãos, sobrinhos e outros manteriam tudo calmo no Olimpo. E se houvesse problemas, a menos que fosse algo de extrema urgência, eu não voltaria. Ele reinou por milhares de anos, resolvendo problemas cometidos por seus sobrinhos, filhos de Zeus, que nunca pararam de causar problemas. Ártemis e Atena, que às vezes acreditavam ter imunidade, Apolo, Hermes e Dionísio com as ninfas e os humanos, Deméter com sua relação tóxica entre mãe e filha, Poseidon e como ele às vezes se tornava muito idiota, foi incrível que apenas Hades e Hefesto foram os únicos que não criaram problemas. Hefesto casou-se com Aglaia e hoje viveu feliz. Hades e Perséfone vivem felizes e é assim que continuam suas vidas. A única coisa ruim na vida de Naruto foi a perda de muitos filhos. Muitos dos que ele tinha, fossem semideuses ou deuses, iriam cometer a estupidez de querer lutar contra Cronos ou destruir a caixa de Pandora, quando aquele templo foi criado para assassinar até mesmo os deuses que não são bons o suficiente. Esse templo foi feito por um mortal, sim, mas Naruto deu materiais e ferramentas para aquele mortal criar algo divino. Até ele ficou surpreso com a loucura daquele mortal, Patos Verdes III, que à medida que avançava, ia das coisas simples às coisas mais distorcidas. Enquanto ele construía o templo, seu primeiro filho morreu, e logo depois seu outro filho também. Após a morte deles, ele enlouqueceu e começou a perder a fé nos deuses. Naruto sabia que alguns mortais às vezes esquecem que suas vidas têm um começo e um fim. Eu não poderia culpá-los. Durante a construção, muitos guerreiros começaram a chegar ao templo e morreram tentando chegar à caixa de Pandora. Alguns deles foram muito longe e a Patos Verdes foi obrigada a fazer armadilhas mais elaboradas e mais difíceis. Finalmente, ele usou os corpos de seus filhos mortos como peças do quebra-cabeça. Isso causou um sério problema com sua esposa e em uma discussão ele a esfaqueou no peito com uma faca, matando-a. Ele ainda trabalhava no templo quando cometeu suicídio, amaldiçoando os deuses por seu infortúnio. Naruto não sabia o que fazer naquele momento, então simplesmente deixou Hades guiá-lo. Ele não foi ao Eliseu, isso é certo, mas também não foi ao Tártaro. Era provável que ele conhecesse os filhos e a esposa, embora duvidasse que esta quisesse vê-lo. Quando recuperou a noção do que estava ao seu redor, percebeu que todos haviam adormecido e parece que ele também tirou uma soneca. Tenho que esquecer todo esse trabalho para o caos. Ele fechou os olhos novamente, abraçou Hera e Hestia, que estavam ao seu lado, e desligou sua mente. Afrodite estava em sua cabeça e ele usava seu abdômen como travesseiro. Tizipone abraçou o abdômen de Naruto, mesmo que ela não pudesse deitar de bruços sobre ele. Yomi, mundo sintoísta. Izanami nunca sentiu as emoções que sentia em seu peito como as sentia agora. A deusa primordial já amou Izanagi, mas quando ele simplesmente rompeu o casamento e se recusou a cumprir sua palavra, ela parou de amá-lo. Mas hoje, vendo a imagem daquele deus, aquele homem loiro, de olhos azuis como o céu, acompanhado do rosto e do corpo mais masculino que ele já tinha visto, ela sentiu como se tudo dentro dela estivesse tremendo. Sua mão direita deixou a taça de vinho e sua mão esquerda estava lentamente prestes a subir até o peito. Izanami. A deusa rosnou irritada e sentou-se, observando Osíris, o deus egípcio do submundo, entrar rapidamente em seu quarto, parecendo sério. Fale rápido. Osíris ficou em silêncio por um segundo quando um leve lampejo do poder de Izanami o atingiu. A mulher tem cabelos pretos presos em um rabo de cavalo que desce pelo ombro esquerdo, com uma coroa dourada na nuca. Seus olhos são de uma cor azul acinzentada estranha, mas atraente.
Seus lábios são pintados de vermelho, da mesma cor do vestido que ela usa, que revela bastante decote nos seios grandes, e também possui fendas nas pernas para mostrar coxas grandes e firmes. Suas pernas têm meias pretas que vão até o meio da coxa. Ela tem decorações douradas nos pulsos, cintura e brincos de ouro. Com o respeito que tinha pela esposa, mesmo tendo sido infiel, ele não entendia como alguém poderia abandonar aquela mulher. Os gregos não têm mais Naruto. Ele está no meu panteão. Izanami ergueu as duas sobrancelhas, tomando um gole de vinho. Ele ignorou a expressão irada do deus, porque não era importante para ele o que ele sentia. Ele só tinha que servi-la e fazer o que ela lhe dissesse. Ele e Ra fizeram uma aliança, mas ele ainda não retornou ao panteão que lhe pertence. Poderíamos, não. O poder por trás da voz de Izanami parou Osiris, e ele ficou tenso quando o olhar profundo e irritado da deusa caiu sobre ele. Não faz sentido destruí-lo sem o seu líder principal lá. Além disso, Zeus iria fazer você virar pó sozinho. Não seja impaciente. Osiris cerrou os dentes. Ele se curvou e saiu chateado e irritado, o que Izanami não se importou. Ele fechou a porta da sala com sua magia e olhou novamente para a fotografia que tinha. Oh, Naruto, a expressão da deusa se transformou em uma expressão mais louca, quase sádica. Ele lambeu os lábios, mostrando uma língua muito mais longa que o normal. Sua mão livre foi até a virilha. A deusa tinha seus motivos para querer atacar os gregos, e ela não faria isso sem Naruto lá. Não, ela iria esperar, e se conseguisse o que queria, seria feliz por toda a eternidade. Oh sim. Filho da puta. Oh. Eu ouvi corretamente? Os radiantes olhos verdes da Mãe Terra observavam com curiosidade o homem corpulento à sua frente. Seu olhar azul enquanto Yavin vagava pelo rosto da deusa, parando por um segundo em seus lábios, antes de olhar em seus olhos novamente. Não importa o que dizem as leis, Gaia. Eu sou o rei dos deuses. Seu ex-marido não importa. Estamos livres das correntes do Olimpo e de outros. Gaia não conseguia desviar o olhar. Ela foi atraída por aqueles olhos, cujo brilho era semelhante ao da chama divina. Os olhos do Deus que humilhou todos os seus filhos e os condenou ao sofrimento pelos seus atos. Seria certo que ela, Mãe Terra, a primordial do mundo, tivesse sentimentos de amor e desejo pela pessoa responsável pelo banimento de seus filhos? Se você estiver disposto a fazer isso, vou levá-lo para um mundo diferente, Gaia. Eu não prometo isso a você apenas como rei, eu prometo a você como Naruto, como o homem que quer que você seja sua mulher. Olhos verdes, rivais da vegetação mais florescente do mundo, colidiram com olhos azuis, onde o próprio céu se refletia. As mãos de Naruto, fortes, ásperas e macias ao mesmo tempo, pousaram nas bochechas de pele branca como uma raiz saudável no subsolo. Seus polegares estavam dispostos de forma que não interferissem nas expressões de seu rosto, o que o fazia parecer quase em transe. Diga-me, Gaia. Você concorda em ser minha esposa, minha amante e minha fiel companheira, mesmo que o mundo se volte contra nós? Uma mão de Gaia pousou na mão de Naruto em sua bochecha direita. Ele usou o polegar para acariciar as costas da mão, sentindo as veias delas, por onde corriam o mais puro e brilhante dos icores. Aceito. Os dois rostos se aproximaram aos poucos, com uma leve inclinação de lados diferentes. Seus olhos se fecharam e quando seus lábios se conectaram, tudo ao seu redor desapareceu. Naruto piscou 1, 2, 3 e 4 vezes com que leu. Ele lentamente fechou o livro e o colocou de lado. A capa ficou visível, onde dizia, Amor além da criação. Urano. Naruto fechou os olhos e apoiou os braços na nuca. Ele estava deitado em uma rede entre dois pilares, aproveitando o clima quente próximo à piscina que ele formou, onde suas esposas aproveitavam o tempo. O loiro colocou a filha em seu peito, que dormia pacificamente sobre ele. Albedo, o bebê em seu peito esticou os braços, como se quisesse abraçar totalmente o pai, embora bem, ela mal alcançasse os dois lados dos peitorais de Naruto. Ele próprio estendeu a mão e acariciou suavemente a cabeça da filha, e ela voltou a dormir. Afrodite, Tisífone, Hera e Hestia viram com ternura a imagem de Naruto esparramado na rede, com o bebê Albedo dormindo em cima dele. Esta paz é tão reconfortante. Hera teve vários momentos de tranquilidade no Olimpo, mas era a cada poucos anos que ela podia se dar ao luxo de descansar completamente como agora, o que faria por muito tempo. O mesmo aconteceu com Hestia e Afrodite. Não foi apenas o trabalho que veio com seus domínios, mas o trabalho como as próprias rainhas. Todos os problemas dos outros deuses foram a causa do triplo da quantidade de papelada que alguém teria. Até Naruto às vezes simplesmente queimava os papéis e os ignorava, porque eram pedidos estúpidos, alguns impossíveis, e o resto, de jeito nenhum. Tisífone era outra que passava o tempo no trabalho.
Era incrível como todos os humanos, semideuses e deuses que quebravam juramentos se sentiam impunes, como se fosse algo que pudessem fazer e desfazer. Uma vez que você fizesse um juramento a um deus, ou um juramento aos Styx, você não poderia simplesmente quebrá-lo. Temos vários anos de descanso. Não vamos pensar tanto no que faremos quando voltarmos, vamos ficar com esse presente. Estia, que normalmente não bebia, bebeu suavemente o vinho que tinha em sua taça. Seus cabelos ruivos estavam molhados e a água da piscina escorria por seu corpo. Embora não tivesse os seios maiores dos quatro, sendo apenas superior a Tisífone, a deusa sempre gozou de um corpo mais curvilíneo na cintura e nos quadris. Não era um corpo que muitos viam com luxúria, mas sim a viam como a melhor mãe para seus filhos. Naruto era o único com esse direito à alegria. Seus filhos eram os mais queridos de todo o Olimpo. Até as filhas eram intocáveis, ainda mais quando a grande maioria eram amigas de Ártemis. A deusa da caça foi alguém que mudou muito com Naruto como rei. Foi ele quem assassinou Orion quando quis abusar dos caçadores da deusa, já que Ártemis estivera com ele em uma reunião no Olimpo. Seu domínio do céu permitiu-lhe lançar um raio de poder e matá-lo em um milissegundo. Essa foi uma das razões pelas quais Ártemis jurou lealdade eterna a Naruto. Como a grande maioria dos deuses do Olimpo. Apenas alguns não o fizeram. Deserto das Almas Perdidas, Grécia. A vida de Kratos nunca foi boa. Ele cresceu ao lado de Deimos em Esparta e, quando se tornaram soldados, ambos cresceram rapidamente, apesar da pouca idade. A ambição encheu Kratos, e o desejo de conquistar toda a Grécia o consumiu aos poucos. Apenas a sua esposa e a sua filha ousaram confrontá-lo quando as suas táticas se tornaram brutais e pouco ortodoxas. Só no dia em que enfrentaram os bárbaros orientais, cujo líder era um campeão do Hades, é que ele desconhecia a luta entre os bárbaros e os espartanos. Naquele dia, Deimos foi morto e Kratos vendeu sua alma para Ares para não morrer. O pior negócio de sua vida. Kratos serviu Ares lealmente. Ele atacou aldeias e espalhou o caos em seu nome. No entanto, durante um ataque a uma aldeia de seguidores de Atenas, Ares, que sabia que a única coisa que poderia parar a sede de sangue de Kratos era sua família, enganou-o para assassinar sua esposa e filha em um ataque de raiva cega. O próprio Ofvar descreveria mais tarde como o que era necessário para Kratos ser o guerreiro perfeito. O oráculo da aldeia, que Kratos afastou para poder entrar no templo, declarou que ele seria condenado a carregar a marca de seu terrível ato. As cinzas de sua esposa e filha ficarão grudadas em sua pele pelo resto da vida para servir de punição por suas ações. Daquele dia em diante, ele ficou conhecido como o fantasma de Esparta devido à sua pele, que agora estava pálida como a lua devido às cinzas que o cobriam. Como punição por quebrar o pacto com Ares, as fúrias o capturaram e o puniram. Embora fossem apenas Alecto e Megera, sendo o primeiro aliado de Ares para orquestrar a queda do Olimpo, neste caso, de Zeus. Ares estava confiante de que as fúrias poderiam ter matado o espartano, mas no final a própria Alecto recusou-se a morrer, e com Megaera morta, a última fúria procurou proteção como serva de Hades. Depois disso, um perturbado Kratos começou a ser assombrado por terríveis pesadelos com a morte de sua família. Com o tempo, memórias e pesadelos de matar sua família começaram a levá-lo à loucura completa. Ele deixou Esparta e viajou por toda a Grécia, apenas para encontrar algum consolo ao navegar pelo mar Egeu. Para encontrar a paz, ele prometeu sua vida e serviços aos outros deuses do Olimpo, na esperança de um dia ser desculpado de seus pecados. Para outros mortais, ele era marcado por sua pele branca. O conhecimento de suas ações passadas mostrou que pessoas normais o rejeitaram a ponto de não permitirem que ele salvasse suas vidas. Eles até se mataram no processo. Ele sempre foi conhecido como o fantasma de Esparta por todos que o viam. Ele é visto como a personificação da crueldade e do egoísmo. Kratos serviria aos deuses como seu campeão por 10 anos após a morte de sua família. Porém, são sempre celebrados no desejo de vingança contra Ares. Servir aos deuses do Olimpo como seu campeão também carregava o fardo de realizar tarefas impossíveis para um mero humano, como matar a Hidra no mar Egeu por ordem de Poseidon. Tudo isso por um só negócio: esquecer os pesadelos que o atormentam. Sua última missão foi a mais difícil de todas e a que ele mais queria cumprir. Mate Ares. Mas primeiro, eu tinha outro trabalho a fazer. Recuperar a caixa de Pandora. E como ele estava? O próprio Spartan estava perto do fim de sua jornada. Eu estava nos penhascos da loucura. As espadas do caos, criadas pelo próprio Ares, foram para Kratos uma indicação clara do que ele queria criar, tornando-o o guerreiro perfeito. Igual a Naruto. O único deus que ouviu da boca da própria Atena que ele não estava disponível e que Zeus estava em seu lugar.
Houve um tempo em que Kratos estava bravo com o deus ancião, que não estava lá quando ele mais precisava dele, mas ele sabia que se tivesse ligado para ele era muito provável que seu chamado fosse atendido. Ele sabia que Zeus estava fazendo algo errado quando Atena começou a parecer cada vez mais cansada com seus chamados, como se tivesse que trabalhar 2 vezes mais. De certa forma, era verdade. No entanto, ele nunca questionou. A deusa se importaria com o dia em que ele fosse perdoado por seus pecados. Monte Olimpo. Atena definitivamente não estava bem. Desde que Naruto partiu, a deusa não conseguia parar de pensar nele. Ele não entendia o que se passava em sua cabeça que não conseguia tirar da cabeça, e por mais que tentasse se distrair com alguma coisa, sempre pensava em Naruto novamente. Ela o via quase todos os dias, mais do que em reuniões, porque procurava seus conselhos com frequência. Após sua punição, a deusa teve um golpe de humildade e começou a fazer ainda melhor pela humanidade. O problema do espartano para ela não era que ele buscava o perdão de seus pecados e a eliminação de seus pesadelos, mas sim que por mais que ele lhe dissesse diretamente que poderia conseguir isso sozinho, aquele cara era teimoso. Era nessas horas que ele precisava de um conselheiro, um deus, um verdadeiro rei, para lhe dizer o que deveria fazer, e Zeus não fez isso. Não, o rei temporal estava observando o que Kratos fazia silenciosamente. Ele até parecia ter fé que seu semideus morreria no templo. Ela tinha certeza de que, enquanto Ares destruísse Atenas, o mais jovem dos Cronadas não ajudaria Kratos até que ele precisasse urgentemente. Eu não entendi como tudo deu errado apenas 30 anos depois da partida de Naruto. Tudo caminhava para a destruição e o caos. Tártaro. Briareus, Crio e Giz olharam com tédio para os titãs aprisionados. Todos estavam desmaiados, alguns acordados, mas silenciosos, e alguns enrolados com as pernas apoiadas no peito. A prisão é mantida pelo poder desses titãs, mantendo-os constantemente enfraquecidos, fortes o suficiente para respirar e permanecerem vivos, sofrendo seu castigo. Urano, que estava na prisão, estava escrevendo seu próximo livro com um sorriso pervertido no rosto. Não entendo como Gaia nem veio te perguntar por que você escreveu aquela sua história. Urano bufou, observando seu filho Hecatoncheires olhar para ele com curiosidade e diversão em seus rostos. Também não entendo por que usar nomes reais e não criados, ou apelidos. Isso é o que mais vende. Você conhece aquela das deusas que desejam estar no lugar das esposas de Naruto, pelo menos como amantes. Com isso eles podem ler e se colocar naquele lugar, o da esposa, do amante, aí eles vão continuar comprando massivamente, e eu ganho muito, muito dinheiro. Briareus parecia entediado com Urano. Mesquinho. Embora eu deva dizer que a coisa do relacionamento proibido é interessante. Eles viraram suas cabeças para longe, onde Atlas estava algemado com correntes divinas, incapaz de ser quebrado com seu poder atual. Ele estava segurando a terra sobre os ombros como punição. Embora eu ainda odeie aquele pirralho, aquele espada tirou muito poder de mim. Urano não disse nada. Quando Naruto criou aquela espada, ele também ficou surpreso. Misture a chama divina, o céu, a terra, o vento, o fogo grego, o seu sangue e o seu próprio poder. Ele estava grato por ter sido Naruto quem empunhava aquela arma, e não Zeus ou outro deus. Embora eu duvidasse que eles pudessem usá-lo em plena capacidade. A arma era uma extensão do poder de Naruto, quando em suas mãos, era 3 vezes mais poderosa que Zeus, se não mais. Isso é o que você ganha por ser uma vadia. As palavras de Gi fizeram Atlas rosnar. Briareus, Crios e Urano riram do titã da força, que sentiu seu olho sangrando tremer. Fim do capítulo 7.